O ano era 1986. O mundo estava em meio à Guerra Fria, um período de tensão política e militar entre os Estados Unidos e a então União Soviética. A ameaça de um conflito nuclear global era real. A ideia de que se um dos lados atacasse, o outro retaliaria, desencadeando uma corrida armamentista, despejando trilhões de dólares no acúmulo de arsenais nucleares e novas tecnologias para ver quem era a potência mais desenvolvida. Até que na madrugada de 26 de abril de 1986, na cidade de Chernobyl, em Kiev, na Ucrânia, durante uma simulação de falta de energia, para permitir uma manutenção de rotina no reator número 4, os operadores da usina do turno da noite começaram um teste nos sistemas de segurança. Porém, essa simulação deveria ter sido feita no dia anterior, quando uma equipe completa e mais experiente estava disponível. Em 40 segundos do teste, uma oscilação de energia provocou um grave superaquecimento do reator, deixando escapar elementos combustíveis e provocando 2 explosões. Segundos antes de o reator explodir, a temperatura dentro do núcleo do reator atingiu 4,6 mil graus Celsius. Para se ter ideia, a superfície do Sol atinge 5,5 mil. A força da explosão, equivalente a 66 toneladas de TNT, destruiu o telhado do prédio de 20 andares do reator, arrasou completamente tudo que estava dentro do núcleo e ejetou pelo menos 28 toneladas de detritos altamente radioativos nas imediações. Durante toda a noite, bombeiros e equipes de salvamento combateram os perigos imediatos, se expondo a uma dose letal de radiação. Para se ter ideia, a dose máxima de radiação que uma pessoa pode receber em um ano é estabelecida em 1 milisievert. No dia do acidente, a exposição ultrapassou 15 sieverts, não micro ou millisieverts, mas sieverts inteiros. As evacuações da zona tiveram início apenas 36 horas após o acidente, começando pelos 50 mil habitantes de Pripyat, uma cidade a apenas 3 quilômetros de distância da usina. Tudo foi abandonado da forma que estava, ninguém pôde pegar seus pertences. E até hoje é uma das maiores cidades fantasma que conhecemos. A divulgação de um acidente nuclear era considerado um risco político expressivo. A fusão do núcleo do reator já tinha espalhado radiação até a Suécia, onde oficiais de outra usina nuclear começaram a questionar o que estava acontecendo na União Soviética. A União Socialista Soviética declara que nada aconteceu. Estamos todos bem e nenhum detrito radioativo está sobrevoando por aí. Na época do acidente, a União Soviética estava sob o governo do secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, Mikhail Gorbachev, que foi muito criticado, principalmente pela falta de transparência e a tentativa inicial de minimizar a gravidade do acidente. Ninguém foi apontado nominalmente como culpado. Embora muitas pessoas possam ter contribuído para o acidente, geralmente se acredita que a responsabilidade principal recaía sobre o governo soviético, que projetou e operou a usina, bem como a equipe de operadores que trabalhavam na noite do acidente. Para evitar que mais pessoas tivessem contato com a radiação, foi criado então uma zona de exclusão. Uma área de aproximadamente 2.600 km², o que equivale a mais de 3 vezes o tamanho da cidade de Nova York. A zona ainda permanece interditada e as pessoas só podem entrar com permissão especial e acompanhamento de guias. E por incrível que pareça, Chernobyl tem atraído turistas do mundo inteiro. Além da zona de exclusão, um sarcófago foi construído para conter a radiação. A construção durou 206 dias. Mais de 400 mil metros cúbicos de concreto e 7.300 toneladas de estrutura metálica foram utilizados durante a construção do sarcófago. No entanto, com o tempo, o sarcófago começou a mostrar sinais de deterioração e a vazar radiação. Devido à rapidez da construção,
e os métodos utilizados para evitar ao máximo o contato de seres humanos com os altos níveis de radiação, a capacidade de vedação do abrigo se tornou ineficiente. A reparação completa da estrutura foi considerada impossível, e iniciou-se o projeto do chamado Novo Confinamento Seguro. A estrutura dessa nova construção possui um formato de arco, e foi construído a certa distância em que a taxa média de radiação não fosse tão alta. Depois de pronto, a estrutura como um todo foi levado até seu local final por meio de um sistema de trilhos. O custo total da estrutura foi de 1,5 bilhões de euros e levou por volta de 10 anos para a construção. Buscando garantir a melhor segurança possível, o NSC possui um sistema de controle integrado com diversas funções, capaz de monitorar o nível de radiação no interior do confinamento, abalos sísmicos, deterioração da estrutura, e ainda um sistema de segurança contra incêndio, que inclui a gestão dos líquidos radioativos gerados no local. Mesmo assim, toda essa exposição à radiação tem causado anomalias em animais e plantas que vivem na zona de exclusão. A exposição prolongada à radiação tem afetado a vida selvagem na região de várias maneiras. Algumas plantas, por exemplo, desenvolveram formas anormais, como deformações nas folhas ou crescimento mais lento do que o normal. Quanto aos animais, muitos tiveram seus ciclos reprodutivos afetados, levando a uma diminuição no número de filhotes nascidos. Também foram observados casos de animais com problemas de saúde, incluindo cataratas, deformidades ósseas e tumores. No entanto, também há algumas evidências de que a vida selvagem está prosperando na zona de exclusão, devido à ausência de atividades humanas. Algumas espécies, como lobos e alces, parecem estar se reproduzindo e crescendo. Em resumo, embora a vida selvagem em Chernobyl esteja enfrentando desafios, ainda há muito a aprender sobre como a exposição prolongada à radiação afeta as plantas e os animais na área. Os materiais radioativos liberados no acidente têm diferentes períodos de meia-vida, que é o tempo que leva para metade dos átomos de um isótopo radioativo se decompor. O iodo 131, por exemplo, tem um período de meia-vida de cerca de 8 dias, o que significa que depois desse período, a metade do iodo 131, presente na atmosfera ou no solo, terá se degradado em outros elementos químicos. Depois de mais 8 dias, a metade do que restou do primeiro período terá se degradado, e assim por diante. Portanto, a quantidade desse elemento presente na zona de exclusão de Chernobyl diminuiu significativamente desde o acidente. O maior problema está no plutônio 239. Esse elemento possui um período de meia-vida de mais de 20.000 anos. O principal efeito na saúde devido à exposição a plutônio é o câncer, que pode ocorrer anos após a exposição, atacando principalmente os pulmões, ossos e fígado. Com o objetivo de reduzir esse tempo, a radiação em Chernobyl ainda é monitorada constantemente por equipes de cientistas e engenheiros que trabalham na área. A informação coletada é usada para avaliar o nível de radiação e para identificar áreas que precisam de mais limpeza ou monitoramento. A limpeza envolve a remoção do solo e o desmantelamento do reator afetado. Essa operação teve início em 2015 e está programado para ser concluído em 2065. O processo envolve a retirada do combustível nuclear e a desmontagem das partes contaminadas. Na zona de exclusão, o lixo radioativo é geralmente coletado e armazenado em recipientes apropriados em uma instalação de armazenamento temporário de resíduos radioativos, localizada em uma área segura fora da zona. Essa instalação foi projetada para armazenar temporariamente resíduos radioativos, incluindo solo e outros materiais coletados durante a descontaminação. A longo prazo, o destino final do lixo nuclear de Chernobyl ainda não está definido. Algumas opções incluem o armazenamento geológico profundo, onde os resíduos são colocados em camadas profundas e estáveis sob a superfície da Terra. No entanto,
A decisão final sobre o destino do lixo nuclear de Chernobyl ainda não foi tomada e é um assunto de debate e discussão internacional. Já foi até cogitado mandar esse lixo nuclear para o espaço. Porém, o lançamento errado de um único foguete espalharia esse lixo nuclear altamente tóxico, causando danos inimagináveis. Na sua opinião, qual deveria ser o destino desse lixo nuclear? Deixe aqui nos comentários se você visitaria essa cidade fantasma. Tchau e até breve!